Pipoca, se você estivesse na balada com aquele gatinho, aquela gatinha, ao som daquela música bacana, tchu tchu tchu, tchu tchu tchu, e de repente rolasse um crush perfeito, mas você olhasse assim, como quem não quer nada pro chão, e descobrisse que o seu crush tinha patas de bode. E foi exatamente isso que aconteceu na cidade das orações perdidas. Vem comigo e eu te conto mais sobre essa história. Pipocada, aqui é a Daia do Porta de Papel e você está no projeto Indica Nacionais, sempre trazendo o melhor da literatura nacional. Nas regiões das Highlands, ele é Cernunnos, o deus com patas de bode e chifres que traz consigo a abençoada colheita, a prosperidade e a fertilidade. Na Grécia, ele é Pan, o deus protetor dos pastores e dos rebanhos. Na Idade Medieval, ele é representado pela figura de Bafomé, criado pelo ocultista Eliphas Levi, e apareceu pela primeira vez no livro do ocultista Dogmas e Ritual de Alta Magia. Também no século XIV, sob a figura de Bafomé, ele apareceu nos autos da Inquisição dos Cavaleiros Templários. No Brasil, ele é o tinhoso, o capa preta, o galanteador, o capeta do Vilarinhos, que apareceu nos anos de 1980 em Belo Horizonte. Aquele moço bonito de sobretudo e cartola que dançou no baile do Vilarinhos até amanhecer com a moça mais bonita da cidade. Mas quando ela olhou para baixo, ela soltou um grito, porque aquele moço bonito tinha patas de bode. Ele então cumprimentou retirando o chapéu e apareceu 2 chifres. Foi uma confusão geral, gente para lá, gente para cá, e de repente as luzes se apagaram. O moço desapareceu e quando a luz se acendeu, só ficou para trás um cheiro de enxofre e um monte de cocô de bode. O que você bebeu lá, ela? Bebida, claro. Se eu bebi, é bebida. Sim. Se eu comi, é comida. Então o que eu bebi? Bebida. Depois o senhor vai colocar isso no YouTube, vai ficar famoso, nós vamos ficar famosos, todo mundo vai conhecer a gente. Uhul! Chega o microfone! Nos anos 90, ele resolveu dar mais uma voltinha pelo Brasil e visitou a boate Casa Blanca. Sim, de acordo com os jornais, ele esteve em São José dos Campos e pisou nos pés das moças com as patas de bode. Algumas moças tiveram os pés aleijados para sempre, tiveram os dedos amassados e ficaram até mesmo em cadeiras de rodas. E esse sangue na cabeça? Não sei. Também não sei. Tem alguma pessoa com o senhor no carro? Não. Estava sozinho? Não sei. Como é que foi a situação? Como é que foi a situação? Sei. Pegou ar. Não sei. Nós só tá com cheiro de álcool. Não sei. Você está sentindo? Tô. O problema é seu. Em 2000, resolveu dar as caras, quer dizer, os chifres, quer dizer, as patas, em Luzilândia, no Piauí. E dessa vez, ele seduziu a moça mais bonita durante um baile e levou ela ali para aquele cantinho escondido. E na hora do amor, ela notou que ele trazia os pés de bode. E a cada 10 anos ele reaparece em pessoa, ou melhor, em patas, em uma cidade brasileira, sempre festejando e dançando com as moças no baile e deixando para trás cheiro de enxofre, marcas de patas e cocô de bode. O pessoal, ninguém quer colaborar comigo, ninguém quer colaborar comigo, todo mundo é contra eu. E da malandragem eu vim de lá, e é desse jeito que é porque é. O senhor que plantou aquela maconha, foi? Eu plantei, planto e pronto. Vai continuar plantando? Não, eu vou continuar colaborando. E é porque é mesmo. E é desse jeito, e é mesmo, e é porque é mesmo. Danadinho, talvez ele só queira se divertir, não é?
As histórias que eu vou te contar aconteceu em Oratório, numa cidade no interior de São Paulo, que apesar do nome, há muito tempo perdeu a sua fé. As lendas urbanas. Lendas urbanas são histórias de terror que povoam os corações das cidades brasileiras e fascinam o imaginário popular. A verdade é que todos os mitos e lendas tiveram origem em civilizações muito antigas e muitas dessas lendas se tornaram até mesmo filosofia de vida, como o culto ao deus e à deusa, sendo Deus representado pelo deus Pan ou Cernunnos na filosofia de vida da religião Wicca. E é justamente nessa lenda, que é uma das mais fascinantes do Brasil, que a autora Juliana Daglio dá vida a essa história. Uma história repleta de aventuras e fatos curiosos que prende a atenção do leitor do início ao fim. Cidade das Orações Perdidas é o 8º livro da aclamada autora nacional Juliana Daglio. A autora lembra com carinho de sua avó Rosa, descendente de imigrantes italianos. A avó cresceu ouvindo toda e qualquer sorte de histórias e lendas urbanas e deixou todas essas histórias para a neta como herança. Se não fosse a vovó Rosa, a Judaglio, como é carinhosamente chamada a autora, não teria tantas histórias para contar. Gratidão, vovó Rosa, por essa herança tão linda! As suas histórias viajaram o mundo e chegou até nós. Cidade das Orações Perdidas é uma ficção de horror brasileira ambientada na cidade fictícia de Oratório, situada na Cuesta, em São Paulo. As 396 páginas do livro trazem uma história arrepiante, interessante, de calafrios e de cabelos em pé. Os capítulos são curtinhos e possuem um narrador onisciente, ou seja, é aquele narrador que sabe tudo da história e da vida dos personagens, mas não temos certeza se esse narrador participa ou não da história. Sempre vai ficar a dúvida, já que um dos personagens, que não vou dizer quem, pretendia escrever um livro. O livro se passa no momento presente, apesar do forte contexto histórico que dá voltas no passado para desvendar um mistério. Já falei que o livro tem um mistério? Não? Então senta que lá vem a história. Senta que lá vem a história. Era uma vez uma moça muito jovem e bonita que havia acabado de casar com um dos fazendeiros mais ricos e de família mais importante e tradicional daquela região, os Vilas Boas. O tempo foi passando e o herdeiro não chegava. Desesperada, ela foi procurar uma curandeira daquela região para que esta curandeira ajudasse a ser mamãe. No dia marcado, a moça foi até a casa da curandeira, mas inocentemente ela participou de um ritual regado a sangue com um bode e 2 homens. Aquele ritual era muito macabro, mas era tarde demais para desistir. E o desejo enorme de inocência de se tornar mamãe era maior até do que a própria vida. Com o passar dos dias, a jovem engravidou e deu à luz a um menininho que ela chamou de Leonard. Mas assim que acabou de dar à luz, um grito veio ecoar pela fazenda. Ao desembrulhar Leonard, ela notou que a criança tinha pequenas patinhas de bode. Você já tá com medo? Coração disparado? Suando frio? Respira. Toma uma água, porque a história de Oratório não acabou por aí. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Muitos anos depois, e lá vai bolinhas do Guaraná, a fazenda se tornou um pequeno povoado que se chamou Oratório. Esse povoado foi formado em volta de uma igrejinha com uma praça com um grande jardim, como se forma a maioria das cidades brasileiras.
Um belo dia, um jovem padre estava na torre do sino quando lá de cima avistou um homem de sobretudo e cartola que vinha acompanhado com uma procissão. Eles estavam vestidos todos de pretos com uma vela na mão. O padre desceu para receber os fiéis, mas qual foi a surpresa quando ele notou que a procissão não era de gente viva, e sim uma procissão dos mortos. Então o jovem padre, para proteger a cidade, resolveu selar um acordo com aquele estranho homem. Naquele dia em diante, todos os moradores da cidade se reuniriam para fazer uma grande festa à procissão dos mortos, e os moradores trariam oferendas para aquele estranho ser. Então, o homem da cartola disse que daquele dia em diante, naquela mesma data, passaria com a sua procissão pela cidade, mas que em determinada hora da noite não era para estar ninguém nas ruas e todos recolhidos com as janelas fechadas. E aquele que estivesse na rua ou espiasse a sua procissão pela janela se reuniria com a procissão dos mortos. Ele levaria com ele para aumentar aquela procissão. E você, teria coragem de espiar pela janela? Tempos passaram e o dia chegou. E no dia do baile, uma linda jovem ruiva se preparava para dançar, até que ela avistou do outro lado um jovem muito lindo, de sobretudo e cartola. Esse jovem atirou para dançar e ela ficou muito apaixonada por ele. Ele era extremamente charmoso e eles dançaram a noite inteira, até que numa certa hora da noite ele a leva para o bosque e na hora H do amor ali, ela nota que ele tinha chifres por baixo da cartola e patas de bode. Mas se você acha que esse é todo o livro e que essas lendas são toda a história... Você pode falar o nome do seu pra gente? Irineu, você não sabe nem eu. Você está redondamente enganado. Essas são lendas da cidade de Oratório e é exatamente aqui e agora que a história vai começar. Ramona, Virgílio, Luca, Samuel, Ananda e Natasha são os nossos heróis na cidade mais assustadora de São Paulo. Quem são essas pessoas? O que procuram? O que querem? O que vieram fazer aqui? Onde se ligam essas lendas antigas com o momento presente? O que tem a ver estes personagens com essas lendas e com a cidade? E por que, afinal de contas, apenas um homem, o chamado Rouxinol, adentrou os portais até a placa da cidade e os outros ficaram? Eu cheguei aqui 3 horas da madrugada, isso não pode acontecer! Deixaram o moço entrar e as crianças ficaram! Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é? Que Rouxinol é esse? Que Rouxinol é esse? Isso você vai descobrir só lendo o livro, porque eu te contei lendas do local, mas não te contei toda a história. Essa foi uma experiência de leitura fascinante, envolvente, apaixonante. É um livro com tons de entardecer, sombrio, eletrizante, uma verdadeira joia da literatura nacional. Esse livro retrata nossa cultura como ninguém, uma das histórias da nossa gente. Tem um final mais apaixonante ainda, que apesar de bem arrematado, desperta uma certa curiosidade e dá vontade de ver um pouquinho mais. Então, se você é como eu, um apaixonado por lendas urbanas, eu tenho certeza que você vai amar. Então é isso, meus amores. Espero que tenham gostado do livro, porque eu simplesmente adorei. Muitos beijinhos esmagadores nas suas pálpebras lindas e muitas letrinhas de amor. Te espero no próximo vídeo.